Oi, pessoal. Eu escolhi essa cadeira de madeira aqui para fazer um trabalho por cima dela. Eu vou fazer um trono por cima dessa cadeira. E então eu comecei fazendo um desenho esquemático que mostra esse trono em diferentes ângulos e nas dimensões em que ele vai ficar para me auxiliar no processo de confecção. Então, bora lá que essa cadeira vai virar um trono. Eu comecei cortando as laterais e desenhando a lápis os detalhes que posteriormente serão modelados em biscuit por cima. Porque esse trono ele vai ter simetria bilateral, então para um lado ficar o mais parecido possível com o outro, esse desenho ele vai me auxiliar. Eu vou modelar por cima dele os detalhes. E eu também coloquei pregos para segurar o biscuit durante o processo de endurecimento dele, porque ele endurece por desidratação, então ele se deforma e encolhe durante esse processo, e muitas vezes se desgruda da superfície em que ele foi modelado. Então esses pregos vão garantir que esses detalhes em biscuit vão ficar fixados na superfície. Eu escolhi um madeirite para trabalhar com ele, porque, bem, são sobras de madeira colada, né? É um material bastante acessível de trabalhar, servir bem ao propósito aqui. Todos os lados que já foram devidamente cortados, com os detalhes modelados em cima, eu já fui prendendo nessa cadeira. As laterais eu prendi com parafuso mesmo. As peças maiores eu prendi com parafuso, mas as peças menores eu prendi com cola mesmo. A cola branca, ela serve muito bem pro madeirite. Ela prende muito bem. Então esses detalhes menores eu prendi com cola branca. Essa cola branca normal, cascorês. Depois de cortado o encosto, eu fiz uma experiência para verificar se ele está encaixando direitinho e também para ter uma noção das dimensões finais do trono. Depois eu continuei com a modelagem, são 2 cabeças de leão nos encostos. Esses detalhes todos, eles não são arbitrários, todos eles têm significados alquímicos que eu vou explicar depois. E então eu cortei o estofado, prendi com tachinhas, né? Aqui eu tô colocando o assento, prendi numa placa de madeirite também, vou colar depois com cola branca. E agora eu tô lixando a parte de biscuit que já endureceu, preparando para pintura, para a etapa da pintura. Essa etapa de pintura, ela tem 3 camadas. Eu vou fazer um acabamento de madeira envelhecida. A primeira camada é uma base de látex com pigmento amarelado. É um amarelo bem clarinho. Depois dela, eu vou passar um verniz. Geralmente eu escolho a coloração de mogno, mas eu acho que uma outra coloração de imitação de madeira também serviria. Ela se precipita mais em alguns lugares do que em outros, né? Deixando o amarelo por baixo. Por fim, eu uso uma veladura para escurecer a madeira. Antigamente eu usava betume, aquele betume da Judéia, mas ele demora muitos dias para secar. Essa veladura ela seca bem mais rápido e ela pode ser encontrada em casas de artesanato. Bom, aqui o encosto tá quase pronto e ele tá pronto também para receber o estofado nessa área mais afundada que não foi pintada. Esse estofado vai ser preso da mesma forma como foi preso no assento, com essas tachinhas. Esse é um símbolo que representa um lema alquímico, solve, coagula. E então parto por os detalhes finais do encosto, que são 2 figuras que vão segurar espadas flamígeras. Primeiro eu faço a estrutura delas em arame grosso e depois eu modelo em biscuit por cima também. E então eu vou fazer um acabamento de ouro envelhecido nela. Para isso eu vou usar um spray metálico e depois aquela mesma veladura que eu usei no acabamento em madeira. Essa veladura por cima de um spray metálico, de uma tintura metálica, ele provoca esse efeito de ouro velho.
Nas laterais, uma pequena caldeira simboliza a transformação alquímica e ela está posicionada acima do espaço vazio, que representa o nigredo, a escuridão, a sombra e também o início. As formas leves que se ramificam acima e a partir da caldeira representam o albedo, uma substância pura com uma forma que pode ser interpretada como um gás, ou seja, algo etéreo, espiritual, mas também como uma planta, algo vivo, criativo e disperso. Os leões nos apoiadores de braço representam a matéria primordial, a terra. Nos dois lados, elas estão acima da substância purificada que se ramifica em um solo propício e estável. O leão, também por representar o ego, está posicionado não no alto, mas em uma altura intermediária do processo alquímico. No ponto mais alto do trono está um lema fundamental da alquimia, ao que todas as coisas, inclusive o ego, estão sujeitas: solve e coagula. O dragão alado simboliza o princípio volátil, enquanto o outro simboliza o princípio fixo. Os dois representam um movimento cíclico de desintegração e reintegração para atingir a perfeição ou iluminação. Os guardiões nas laterais do topo estão supervisionando o processo alquímico ou de amadurecimento. A espada flamígera representa, na maçonaria, o poder da verdade. Isso é muito importante, pois nem toda mudança é benigna em direção a uma condição mais elevada. Eles orientam para que toda mudança seja na direção da verdade sobre si mesmo.